Amém? Quero dar sequência à palavra ministrada na última reunião, onde nós vimos a respeito das armas espirituais. Amém? Quem estava aqui no último culto das armas espirituais? Então você vai conseguir compreender ainda um pouco mais. Eu vou dar uma passada nessa mensagem anterior rapidinho para você também se inteirar. Vamos ao texto sagrado. Quero ir direto no livro de Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, do versículo 14 em diante de Mateus 17. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé, nessa versão minha está do tamanho de um grão de mostarda, mas na verdade a melhor tradução é: se você tiver fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Curva sua cabeça mais uma vez, meu querido. Ora ao Pai. Ô Papai querido, mais uma vez, Senhor, clamamos pela Tua graça e misericórdia. Pois, Senhor, palavras por si só não podem mudar os corações, mas é uma obra divina, promovida, Senhor, pelo Teu Espírito, que vivifica a palavra em nossos corações. E é isso que eu te peço nessa manhã, Senhor, que essa palavra ganhe, Senhor, uma extensão tal, que venha nos transformar, Senhor, e mudar a nossa maneira de pensar e de agir, e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Essas mensagens de hoje e a anterior, elas nasceram também daquela mensagem que eu ministrei, cujo tema era Nunca Pare de Lutar, onde eu passei para a igreja que há uma guerra espiritual, e essa guerra se trava no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que nós precisamos de travar essas batalhas. Não tem como não entrarmos nessas batalhas, porque são batalhas espirituais que transformam vidas e mudam as situações, e muda a realidade presente nossa. E então eu me propus a apresentar algumas armas que Deus coloca ao nosso dispor para que a gente possa enfrentar as batalhas da vida. Amém? E no culto passado eu falei de duas armas que estão exatamente nesse texto, que fala da fé e da palavra. Quando os discípulos não conseguiram expulsar este demônio que estava sobre aquela criança, causando nela reações no seu corpo, um ataque epilético, e tentando levar a criança várias vezes à morte, pois o diabo planejava e fazia com que os ataques estivessem próximo de uma água, e lançava o menino na água e próximo ao fogo, a fim de que o menino caísse no fogo. Era um ataque diabólico, não somente para trazer dor da enfermidade, mas para trazer morte. E diz o texto que este pai, então, foi ter com Jesus. Mas quem conhece a história, Jesus estava no Monte das Transfigurações. E lá embaixo estavam os seus discípulos. Então ele apresentou o problema para os seus discípulos, que tentaram expulsar este demônio, que tentaram vencer este mal, mas não conseguiram. E então Jesus depois desce deste monte que ele estava, e então se depara com essa situação. E ele repreende os seus discípulos, repreende aquele pai, e repreende todos que estavam ao redor, dizendo: ó geração incrédula.
Portanto, não exercer fé é motivo de reprovação. Não tem virtude nenhuma nisso. E depois os seus discípulos em particular chegaram para Jesus e perguntou: Senhor, por que é que nós não conseguimos vencer essa batalha? E Jesus então diz: por causa da vossa pequena fé. Pequena fé. E eu expliquei esse texto e tirei alguns equívocos que algumas pessoas faziam, porque Jesus depois faz essa comparação. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Como diz na NVI, mas a versão melhor é: se você tiver fé como um grão de mostarda. E esse equívoco foi desfeito em nome de Jesus na semana passada, porque se Jesus estava repreendendo os discípulos, ou corrigindo os discípulos, porque a fé deles era pequena, ele não poderia depois falar que bastava uma fé pequena. Na verdade, então, ele estava dizendo acerca do potencial que há numa semente de mostarda, que é a menor das sementes, mas depois se torna uma árvore grande e frondosa. Ou seja, a nossa fé pode ser pequena no sentido de não aparecer, de não ser notada, por ser um elemento interno, mas ela traz em si um potencial enorme de frutificação, de multiplicação e de transformação. Amém? Então, ter fé pequena não é bênção, mas desenvolver a fé que o Senhor tem nos dado é uma grande arma para vencermos as batalhas espirituais. Porque em tudo na vida espiritual você vai precisar crer, você vai precisar exercer fé, porque a fé é o mecanismo que traz à existência as coisas que ainda não existem. Em segundo lugar, e a segunda arma que eu falei, é a questão da maneira como nós falamos, das nossas palavras. Depois que Jesus dá o exemplo dessa semente de mostarda, ele fala: olha, se você tiver fé como essa semente, aí então ele diz: você vai dizer a este monte. Primeiro um processo de fé, depois a liberação de palavra. Você tem que dizer ao monte: erga-te daqui e lança-te ao mar. É lógico que monte é figurado, está falando de situações impossíveis em nossas vidas, de dificuldades grandes em que nós não conseguimos vencer. Então não basta você crer de forma interna, você vai ter que expressar essa sua fé através de palavras. Isso é uma arma poderosa, porque Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E quem faz bom uso disso, colhe dos seus frutos. Portanto, amado, muitas coisas em nossas vidas são frutos de palavras erradas, nem tudo. Não podemos finalizar toda a doutrina nisso. Mas isso é muito importante. É muito importante. A maneira com que falamos. Não adianta você dizer que tem fé, mas com a sua boca você fala o contrário. Simplesmente você está demonstrando que não há uma fé verdadeira dentro de você. Porque quando expressamos palavras, eu não estou falando de palavras faladas ao vento, de palavras faladas sem pensar, sem ter raiz, sem ter interioridade, eu estou falando de palavras geradas dentro do coração. Quando você libera uma palavra, essa palavra tem que estar alicerçada na fé em Deus, o Todo-Poderoso. Portanto, não são simplesmente palavras, são sementes de fé proferidas pela sua boca. Isso são armas espirituais. Amém, meu querido? Você tem que dizer ao monte, você tem que dizer ao problema, você tem que dizer ao inimigo: em nome de Jesus, aconteça isso, faça isso, muda isso, eu creio nisso. Aleluia. Duas chaves, duas armas de vitória. E hoje eu quero compartilhar as últimas duas deste texto, é lógico, não se encerra nisso. Depois então dos discípulos perguntarem a Jesus acerca do motivo no qual eles não conseguiram expulsar, Jesus deixou bem claro, e o motivo não mudou, o motivo continua o mesmo. Vocês não expulsaram porque a fé de vocês é pequena. Essa é a razão principal. Mas depois Jesus acrescenta: mas essa casta de demônio não sai senão por meio de oração e jejum. E aqui também nós temos que tirar alguns equívocos com relação a isso.
Porque eu já ouvi pessoas dizerem, não, eu não fui lá exorcizar ou orar por aquela pessoa porque eu não estou consagrado hoje. Tipo assim, se você não está em jejum, então o demônio não sai. Se você, por um equívoco ou qualquer coisa que aconteceu naquele dia, você não conseguiu fazer a sua oração, então você não está preparado para tal tarefa espiritual. Então o demônio não vai sair. Será que foi isso? Não. Porque Jesus deixou bem claro que o motivo principal, neste caso, era a falta de fé deles. Mas este acréscimo acerca da oração e do jejum, não é que você tem que estar em jejum, ou tem que estar orando, para que o mal saia, mas que o jejum e a oração tem que ser uma prática diária sua. Tem que ser uma constância na sua vida, tem que fazer parte da sua consagração cristã. E este é um ponto importante, amados, em que muitos de nós fracassamos por não entender, ou por não lutarmos contra a natureza que eu falei naquela mensagem, que é os nossos dois inimigos, a natureza decaída e o diabo. A natureza decaída, meu querido, talvez seja o inimigo mais difícil de ser vencido, porque o diabo sai no poder do nome de Jesus. Mas essa natureza que nós carregamos permanece em nós e vai permanecer até que nós deixamos este corpo. Ela tem que ser subjugada. E esses dois elementos, oração e jejum, vai fazer este trabalho de colocar a tua carne no lugar devido, para que o teu espírito se conecte com o Espírito Santo de Deus. Já preguei inúmeras mensagens sobre oração. E hoje eu quero focar pelo menos num aspecto que eu acho muito importante da oração. Primeiramente, Efésios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo apresenta a oração como uma arma de guerra. Este capítulo 6 de Efésios é aquele capítulo em que ele apresenta a nossa batalha. Nós já falamos várias vezes sobre esse texto. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí depois então o apóstolo fala assim, olha, você tem que se equipar com a armadura de Deus. Está vendo a simbologia, gente? Guerra, armadura, armas. O apóstolo Paulo está usando da figura de linguagem da época medieval, onde soldados romanos se equipavam, e ele começa a falar de várias armas espirituais. Eu não vou falar sobre elas hoje. Ele fala do capacete, da couraça, do cinto da verdade, calçar os pés com o evangelho da paz, né? Ele fala da espada do Espírito. E com relação à fé, ele usa o exemplo do escudo, que é este texto, então, que vai estar na tela. Depois, deste texto. Só finalizando, quando ele fala da fé como escudo, depois ele finaliza apresentando aquilo que é a verdadeira batalha que vai fazer parte de todas as armas que nós temos. É oração. Então ele diz no versículo 18, orem no Espírito, em todas as ocasiões, em toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração, por todos os santos. Então ele fecha uma mensagem, falando de guerra espiritual e de várias armas, como verdade, fé, escudo, proteção na cabeça, que é a salvação. Mas depois ele diz, orem em todo tempo, orem em toda ocasião, porque a oração, ela é mais do que uma arma, ela é a própria batalha espiritual. A batalha espiritual é travada num momento de oração. É por isso, amados, que muitos cristãos, para não dizer quase todos, temos dificuldade em permanecer neste devocional de oração, numa vida contínua de consagração e oração perante Deus. Porque o inferno milita contra a oração. É o inferno que milita. É a sua natureza carnal que vai se levantar sempre que você decidir se consagrar à oração. Mas aí, às vezes, nós queremos mudar a oração.
E não nós. É nós que temos que ser mudados, mas nós queremos mudar a oração. Não dá para tirar essa intercessão. Não dá para não precisar ser tão cedo. Não dá para reduzir o tempo. Não dá para a gente encontrar um caminho mais suave. Mas a dificuldade que encontramos é porque ainda não entramos neste lugar em Deus, que faz da oração não um fardo. Eu vou ter que orar, mas um prazer, uma satisfação. Eu quero focar aqui na questão da oração em um único ponto nessa manhã. Oração é uma necessidade de sobrevivência espiritual. Oração é uma necessidade, se você quer ter uma vida cristã, andar com Cristo, é necessário você entender a oração e começar a viver o seu tempo de oração. Quero usar um texto lá do Antigo Testamento, que fala de um juiz chamado Sansão. Acho que quase todos já ouviram falar de Sansão, porque tem até desenhos acerca de Sansão. Esse texto está lá em Juízes, capítulo 15. Sansão foi um dos juízes que Deus levantou para libertar Israel. Numa época em que não havia reis, e o povo então se perdia constantemente em seus pecados, e Deus levantava homens e mulheres para julgar a nação e libertá-los das escravidões que eles mesmos traziam para a vida deles e para as suas nações. No livro de Juízes, no capítulo 15, fala então desse juiz chamado Sansão. Para quem nunca ouviu falar, qual era o grande atributo de Sansão? Ele tinha uma força divina, descomunal. Alguém que era tipo, um super-homem. Ele exercia uma força que não era dele, capaz de fazer coisas que nenhum homem era capaz de fazer. E nessa força física, Deus usou este homem para libertar Israel de vários inimigos. E neste episódio que nós vamos ler agora, nós vamos ler somente o episódio que ele vai clamar a Deus, que é o versículo 18 e 19, diz lá na NVI: Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu e suas forças voltaram, e recobrou o ânimo. Por este motivo, essa fonte foi chamada em Acoré, e ainda lá está em Leí. Neste episódio, Sansão havia travado uma batalha contra os filisteus, e com uma queixada de um jumento, ele sozinho matou 1000 homens. Mas ele mesmo diz na sua oração: o Senhor me deu tal vitória. A vitória é de Deus, amém? Nenhum homem poderia fazer tal coisa, é mais ou menos como aqueles valentes que nós estudamos naquela mensagem, como Samar, que se colocou em pé diante de uma plantação e livrou o seu povo contra um exército que vinha sozinho. Mas nessa batalha, que era uma batalha do Senhor, porque ele era um juiz de Deus, há um desgaste. Eu acho que não é nem exagero do texto dizer que ele estava a ponto de morrer mesmo. Talvez essa batalha tenha durado quase um dia todo. O desgaste físico, a perda de nutrientes, de líquidos, de água do seu corpo, deve ter sido imensa em uma terra árida como é a terra de Israel. E ele chega ao ponto de dizer: Senhor, eu estou morrendo de sede. E ele clama a Deus, como diz o texto. E Deus faz de uma rocha brotar água e saciar a sede dele, e ele então renova suas forças. Esse lugar foi chamado de Em Acoré, que significa a fonte do que clama. A fonte do que clama.
Quero pegar, amados, esse exemplo de Sansão e aplicá-los em nossa vida. Sansão clamou a Deus, Sansão orou a Deus, porque ele estava morrendo. E é exatamente isso, um dos sentidos principais da oração. A oração é que nos sacia e nos renova as nossas forças. Sem a oração, meu querido, você pode ser um obreiro, um ministro de Deus, alguém que serve na igreja. Sem esse tempo de oração, sem essa constância na oração, sem esse devocional de você e Deus, as suas forças vão se acabar. Você pode levar água e saciar a sede de pessoas, mas você mesmo pode estar já a morrer de sede. Você pode estar levando alimento espiritual, incentivando uma pessoa a vir para a igreja e se entregar a Deus, mas você mesmo pode já estar lutando toda manhã para poder vir ao culto. E uma das razões deste desgaste espiritual pode ser que você ainda não entendeu a necessidade de ter vida de oração com Deus. É uma necessidade nossa. É uma necessidade nossa. Jesus, o nosso Senhor, aquele que nasceu sem pecado e viveu uma vida santa e pura, se você lê os evangelhos, você encontra inúmeras vezes Jesus recorrendo à oração. E ainda bem cedo Jesus estava em oração. E Jesus passou a noite em oração. As multidões estavam procurando Jesus, mas Jesus ia para o deserto e ficava em oração. Eu fico pensando nisso, meu querido, e isso me toca ainda mais fundo, porque se Jesus via a necessidade de estar com o Pai em oração, quanto mais nós precisamos deste momento de oração. Momento diário, devocional. Você vai encontrar inúmeras dificuldades para ter uma disciplina de oração. Pelo menos no começo será uma das coisas mais difíceis de você fazer. Você vai se propor a acordar um pouco mais cedo, mas a criança também vai acordar. Ou o telefone vai tocar. Você vai se propor a fazer na parte da noite, eu não sei, mas o sono virá. Quantas vezes eu já dormi cochilando de joelho orando? Quem já cochilou de joelho orando? Mas para não perder a oração, mudei a estratégia. Agora eu oro pela manhã. Agora eu oro quando eu acordo. Quando a gente acorda, o celular meu ainda está desligado. Os meus funcionários ainda não estão na ativa, não tem ninguém ligando. Quando eu acordo ainda, lá em casa todo mundo está dormindo. Até as cachorrinhas estão tudo dormindo. Então eu encontrei neste período, um período em que eu posso buscar a presença de Deus em oração. No começo, como eu disse para vocês, até que você forme uma disciplina e encontre esta água, pode se tornar algo muito difícil. Mas eu quero te desafiar em nome de Jesus, que se você crer e não desistir, esses momentos de devocional, de oração na presença de Deus, serão para vocês um alimento espiritual. Quando você não o fizer, você sente falta dele. Que coisa boa. Que coisa boa, porque às vezes acontece. Você tem que acordar um pouco mais cedo, tem que sair de madrugada, não deu tempo de fazer aquele devocional. E no final do dia você começa a perceber, está faltando alguma coisa. Parece que eu estou mais agitado, parece que eu estou mais impaciente, parece que as coisas não estão se encaixando bem. E você começa a perceber que faltou o alimento espiritual. Jesus, certa vez, pregou para uma samaritana, à beira do poço, e disse, dá-me de beber. Todo mundo lembra dessa passagem. A samaritana falou, você é judeu, está pedindo água para uma samaritana? Os judeus não falam com a gente. E Jesus disse, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água, e eu lhe daria a água viva. Aleluia! Essa fonte de Sansão passou a se chamar
como diz lá em Acoré, a fonte do que clama. Para nós que decidimos clamar por o Deus vivo e permanecer na sua presença em oração diária, há uma fonte que vai jorrar na sua vida espiritual. Há uma água viva que Jesus prometeu que vai jorrar do seu interior para a vida eterna. Diz a palavra de Deus. Mas você tem que entender que você precisa disso, meu irmão. Jesus precisava disso. Se você realmente quer andar uma vida espiritual e quer viver estes princípios do reino, a oração tem que ser a sua maior ferramenta de renovo espiritual e de vitórias espirituais na sua vida. Vitórias espirituais. Eu trouxe meu celular aqui que eu quero ler um documentário acerca de Hudson Taylor. Eu já li uma vez esse documentário aqui na nossa reunião de oração. Hudson Taylor, para quem não sabe, foi um grande missionário, pioneiro num trabalho de missão na China. Hoje, quando a gente vê na televisão, né, uma China comunista, uma China materialista, mas existe muita gente na China de Deus, porque Hudson Taylor foi um pioneiro em levar a semente do Evangelho na China. Há muita gente de Deus na China, mas houve sementes como de Hudson Taylor, que não vacilou no seu chamado. Olha esse documentário que interessante, acerca da vida dele, acerca da oração. Dizem que Hudson Taylor, o homem que fundou a missão no interior da China, não era um bom pregador. E quando voltou de licença da China, ele se tornou muito conhecido. Um jornalista foi entrevistar o homem inglês que estava sacudindo a China e se juntou a um estudo bíblico onde Taylor estava presente. E ele não impressionou o jornalista. O jornalista participou de um culto, de um estudo, e não viu nada demais. Não era muito o dom de Hudson Taylor, o dom da palavra. Decepcionado, o jornalista se perguntava como iria escrever algo que fosse interessante sobre Taylor e o seu trabalho. No fim da noite, o grupo começou a orar. E foi quando a maré mudou. O jornalista registrou que nunca, em toda a sua vida, tinha visto alguém falar com Deus como Taylor. Ele disse que foi aí que ele se deu conta de quem era aquele grande gigante da fé cristã. Ele era um homem de oração. Hudson Taylor. Trouxe um livro aqui também, que eu quero colher alguns pensamentos de grandes homens de Deus acerca da oração. Nem escrevi num papel, vou pedir para o Renato. Só quero citar alguns pensamentos de gente que já caminhou mais que a gente. De gente que foi servo de Deus, que eu digo, eu não sirvo nem para amarrar o sapato deles. O que esses homens pensavam acerca de oração? Por exemplo, o nosso pai do metodismo, John Wesley, Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Billy Graham diz assim: feliz é o homem que aprendeu o segredo de se apresentar a Deus diariamente em oração. 15 minutos a sós com Deus em cada manhã, antes de começar o dia, podem mudar as circunstâncias e remover montanhas. Este mesmo autor aqui que nós lemos esse documentário, Hudson Taylor, olha o que ele diz acerca da oração. Durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem me encontrar de joelhos em oração. Aí nós olhamos para homens como eles e falamos assim, nós queremos isso. Nós queremos essa unção, nós queremos este fogo, este ardor. É só olharmos o que eles faziam, como eles viviam,
como eles viviam na prática a fé cristã. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele diz: a oração pode vencer o céu e sujeitar todo o poder à sua vontade. Quer dos mais antigos? Martinho Lutero, o pai da Reforma. A oração é a coisa mais importante em minha vida. Se porventura negligencio a oração por um simples dia, sinto logo o esmaecimento do fogo da fé. Lutero está dizendo que se ele deixasse de orar um dia, ele já sentia que o fogo da fé tinha diminuído no seu coração. Ele entendeu que é alimento espiritual a presença de Deus. E para terminar, a última de John Wesley. Tenho sempre tanta coisa para fazer, mas só posso me desobrigar dessas árduas tarefas após prolongado período de oração. O fundador do metodismo, que implantou igrejas quase que no mundo todo da sua época. Se imagina como era a agenda de um homem desse. Ele diz: eu tenho muita coisa para fazer, mas eu só posso começar a fazê-las depois de um período prolongado de oração. Quando Jesus diz: essa casta não sai senão por oração e jejum, ele está falando de uma condição de vida diária. Não é que você tem que orar a noite toda para expulsar um demônio amanhã. Ele está falando que a sua vida tem que ser essa vida de contato direto com o trono, porque você vai estar cheio do Espírito. Meu irmão, entenda isso hoje. Nem se for só pegar essa parte da mensagem e esquecer todo o resto dela. Você não vencerá como cristão se você não tiver uma prática de oração diária. Você vai ser um religioso, você pode estar na igreja, mas você não vai experimentar o melhor que Deus tem para a sua vida. Prática de oração. Bispo, quanto tempo eu devo orar? A Bíblia não fala quanto tempo você deve orar. Bispo, qual o período que eu devo orar? Você deve orar todo o tempo, como diz esse texto. Mas, olhando para os exemplos dos grandes homens de Deus, da Bíblia, você percebe que eles tinham, quase que todos em comum, uma prática de oração antes de começar o dia. Antes de começar o dia. É uma regra? Não. É só um exemplo daqueles que, na nossa frente, aprenderam dessa forma. Davi orava pela manhã, ele diz: de manhã eu te busco e durante o dia espero em ti. Vários são os textos, várias são as analogias, várias são as figuras que mostram a necessidade de começarmos com Deus o nosso dia. Bispo, quanto tempo eu devo orar? Essa é uma boa pergunta. Não há essa regra na Bíblia, mas há algumas dicas de como a sua vida devocional começa a fluir mais. Jesus estava com os discípulos no Getsêmani e precisava do apoio deles em oração. Então convidou eles a orar. E Jesus foi adiante e orou, e depois voltou e encontrou os seus discípulos dormindo. Isso por uma vez. Depois ele foi novamente e voltou e encontrou os seus discípulos dormindo pela segunda vez. E depois, na terceira, Jesus falou assim para eles: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora sequer? É uma regra? Não, é uma dica. É uma dica. Bispo, eu não vou conseguir uma hora. Eu sei, meu querido, eu também muitas vezes não consigo. Mas é uma direção. Vida de oração, meu querido, não pode ser a oração do Pai Nosso na beirada da cama. Amém. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de você entrar na presença de Deus e valorizar aquele momento. De entrar na presença daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e entender que é um momento de privilégio. Isso tem hora que acaba as palavras, eu não sei mais o que eu falo, não precisa falar. Só diz para ele: estou na tua presença. É a presença de Deus, é a comunhão com o Espírito que faz a diferença.
Faça da sua vida uma vida diferente a partir dessa mensagem, meu irmão. É uma arma espiritual que Deus está querendo te colocar na sua mão para você vencer as suas batalhas. Como diz os ditados antigos, a igreja caminha de joelhos. Amém? Aleluia. Mas se você não decidir, se você não colocar em prática, você vai ouvir milhares de mensagens sobre oração e não vai mudar nada. Vai mudar no dia que você falar assim, a partir de hoje, se eu acordava às 6, eu acordo às 5:30. A partir de hoje, eu decido buscar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar no meu dia. Aleluia. Vai haver água viva que vai alimentar a sua fé. Você vai se sentir fortalecido, você vai se sentir mais crente. Vir na igreja no domingo vai ser festa na sua vida. Festa. Não vai haver peso algum. É momento de celebrar. É momento de estar com os meus irmãos e comungar da mesma fé. Aleluia, igreja. Aleluia. Segunda coisa que Jesus falou, então, é a respeito do jejum. Ah, bispo, você pregou sobre jejum esses tempos. Lá vem você de novo. O que é o jejum? Ele está junto com a oração, no mesmo contexto. Jesus diz, você não expulsa esse demônio se você não tiver oração e jejum. É uma consagração. Jejum, como nós já estudamos em outra mensagem, o que é? Abstinência de alimento, por um determinado período, por um determinado tempo. É uma consagração em que você decide tirar um prazer natural, talvez um dos maiores prazeres dos seres humanos, que é o prazer de se saciar, de se alimentar. O alimento traz várias coisas boas para o nosso corpo. Você se sente animado, fortalecido. Você começa a rir, né? Barriga vazia quase não ri, mas com a barriga cheia é tudo motivo de riso. O jejum é um devocional que envolve uma abstinência proposital. Você está dizendo, eu vou esmurrar a minha carne na parte que ela mais gosta e precisa para me dedicar a Deus. Só para você ter uma ideia, meu querido, quase todas as religiões da terra, seja elas verdadeiras ou não, fazem uso do jejum. Os indianos fazem uso do jejum. Os orientais fazem uso do jejum. Seitas, filosofias e até aqueles que a gente combate, que praticam o mal, que usam do reino espiritual das trevas para destruir vidas, fazem uso de jejum. Vamos ver o que Jesus, toda vez que eu uso a palavra jejum e Jesus, fica uma confusão só. Vamos ver o que Jesus falou do jejum. Abram comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo 9. Esse texto vai nos revelar uma coisa importante acerca do jejum. Mateus capítulo 9, versículo 14 ao 17. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? E Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando-a pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha, se o fizer, a vasilha arrebentará, e o vinho se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova, e ambos se conservam. João Batista, contemporâneo de Jesus, parente de Jesus, o grande profeta, tinha também os seus discípulos que caminhavam com ele. E como era natural na vida espiritual de Israel, o jejum era uma prática semanal, uma prática espiritual, uma consagração necessária. Então os fariseus, que eram bem radicais, jejuavam 2 vezes por semana. De qual período? Das 6 da tarde, porque para eles o dia começa e termina às 6 da tarde,
até às 6 da tarde do outro dia, 24 horas. E os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. E Jesus corrigiu a motivação deles em outro texto que nós já estudamos, porque eles faziam isso e se vangloriavam naquilo, e etc, e etc. Tirando as motivações erradas acerca do jejum, Jesus foi o primeiro que jejuou, dando exemplo. Jesus passou 40 dias em jejum, somente, provavelmente, tomando água e não comeu nada. Jesus jejuou 40 dias, e depois do seu jejum, nós conhecemos o texto, ele enfrentou quem? O diabo. A luta que Jesus travou com o diabo neste episódio, sem dúvida alguma, diz respeito à salvação do mundo. Porque ali estava em jogo ele ceder e a humanidade perecer no pecado, ou ele vencer e a humanidade ser liberta pelo poder do sangue do Cordeiro. Portanto, era uma batalha grande que precisava de uma consagração grande. Então Jesus separou 40 dias. E neste episódio que nós lemos, então, os discípulos de João jejuavam e perguntaram para Jesus por que os seus não jejuam. E algumas pessoas distorcem também esse texto, dizendo, lá, Jesus falou que não precisava. Não, vamos entender o texto. Jesus é a fonte da vitória. Jesus é o Deus conosco. Portanto, ele está dizendo, se eu que sou a vida estou com eles, neste momento eles não precisam esmurrar o seu corpo. Mas depois ele já determinou, quando o noivo for tirado, eles então jejuarão. Portanto, o jejum é uma prática do Novo Testamento, porque o noivo foi tirado na morte de Cristo, e foi ressuscitado e depois assunto aos céus, e aí então começou a nova era e o cristianismo. Então Jesus estava dizendo, a partir então da obra consumada, vocês terão que jejuar. Eles vão jejuar. E depois ele emenda no mesmo assunto, e esse é o ponto, falando dessa questão que nós conhecemos, da pano novo em roupa velha e do vinho novo em odres velhos. Que nós sabemos bem o que significa. Jesus estava falando que o novo de Deus tem que encontrar uma vida transformada. O novo de Deus não vai se encaixar em uma vida velha. Portanto, para se viver o novo de Deus, tem que nascer de novo. Amém? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ai, bispo, mas eu sou nervoso. Era. Ah, bispo, mas eu roubava. Roubava. Ah, mas eu adulterava. Adulterava. Porque se você quiser o vinho novo, neste odre velho, vai estourar e vai se perder tudo. Amém, igreja? Mas tem um detalhe que a gente tem que pensar. Por que Jesus emendou um assunto no outro? Nos 3 evangelhos, ele fala a mesma coisa, nos 3 evangelhos sinóticos. Ele está falando de jejum. E ele emenda, trazendo uma figura de uma nova natureza. E eu faço essa correlação. Para que serve o jejum? Qual uma das vantagens de se jejuar, além de sentir fome? Para que serve o jejum, além de sentir fome? É engraçado algumas pessoas que dizem, pastor, eu não gosto muito de jejuar, porque quando eu jejuo eu sinto fome. Essa foi boa, né? Esse é o propósito, né? Você não entendeu ainda. Jesus está dizendo o seguinte, que o novo de Deus precisa encontrar também uma natureza transformada. Amém, amados? Uma natureza transformada. O vinho novo não pode entrar num odre velho, porque vai se romper e vai se perder. Dentro do contexto do jejum, Jesus estava dizendo que o jejum é uma ferramenta que vai nos limpando e tirando este entulho da nossa alma. Um dos propósitos do jejum é este: limpar a nossa natureza, subjugar a nossa natureza pecaminosa para que o espiritual se ressalte.
o jejum. Uma prática esquecida em nossos tempos, mas uma arma de vitória espiritual. Pois Jesus disse, sem o jejum você não vai conseguir vencer esse tipo de batalha. Sem oração você não vai conseguir vencer esse tipo de batalha. Portanto, meus amados, essa dificuldade que todos nós temos de vencer áreas das nossas vidas, que são heranças de uma vida toda que a gente praticava, e que agora entramos num novo ciclo de vida, numa nova cultura do reino. Você tem essa arma chamada jejum, para mortificar o seu corpo, para que o novo de Deus comece a te renovar dia após dia. Quem já fez jejum aqui? Quem já fez jejum, sabe que o melhor não é o jejum, é o que vem depois do jejum. No jejum, meu querido, até minha esposa, essa semana falou para mim, mas você não está consagrado em jejum? Por que esse nervosismo? Tivemos um peguinha, sabe? Vocês têm isso de vez em quando, gente? Não? Cabeças diferentes, e às vezes, dá alguns atritos, não é? Aí ela falou para mim, mas você não está consagrando? Mas é justamente isso, quando você consagra e tira o alimento, você fica nervoso. Você fica nervoso. Sabe por que nós ficamos nervosos? Porque subtrai da gente algumas coisas que nos dão alegria para o corpo. Mas deixa eu te falar uma coisa boa, meu querido, uma coisa boa. Conforme você começa a praticar isso se torna a sua prática de vida, a oração e jejum, você vai percebendo que a sua natureza está sendo transformada. Está sendo transformada, gente. Eu tenho experimentado isso. Áreas da minha vida que eu dizia, eu não consigo, Deus, eu peço perdão hoje, mas amanhã eu estou fazendo de novo. Eu comecei a guerrear essa guerra espiritual com jejum, com oração. Não estou falando de coisas, você ficar preocupado, não, o bispo está adulterando. Eu estou falando de coisas do cotidiano, gente. Que a Bíblia fala que você tem que amar o próximo, mas às vezes você não ama. Eles estão do seu lado e às vezes nós não fazemos aquilo que tem que ser feito. E você fala, puxa, que natureza ruim que nós somos. Como diz o apóstolo Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem nos livrará? O jejum é ferramenta espiritual que vai limpar o entulho da sua alma e você vai começar a se conectar ainda mais com o alto e com o Espírito Santo. Essas são práticas que as igrejas primitivas viviam diariamente, semanalmente, e que hoje em dia foi esquecido. Quase não se fala mais sobre isso. É por isso que muitas vezes estamos nos arrastando espiritualmente. Deus está nos dando ferramentas nessa manhã, amém, igreja? Ferramentas espirituais. A fé como um grão de mostarda, o potencial de fé que é capaz de remover montanha. O poder da palavra falada, palavra gerada em fé, palavra profetizada, como o Senhor diz no livro dos profetas, em tantos outros, profetiza, filho do homem, profetiza, filho do homem. Oração, tempo na presença do Rei, alimento espiritual, refrigério da alma, e o esmurrar do corpo, e o esmurrar da nossa natureza. Não precisa levantar a mão, não precisa levantar a mão. Quem já jejuou este mês? Quem já jejuou essa semana? Quem já jejuou este ano? Está vendo, gente? Está vendo? Como nós queremos as bênçãos, mas não queremos o preço que pagaram para ter as bênçãos. Quando você começar a entrar nesse ambiente de consagração, você nunca mais vai querer sair dele, porque gera vida dentro de você. Aleluia! Bispo, como eu devo jejuar? Daniel, por exemplo, vai ser projetado aqui, Daniel capítulo 10, versículo 3.
É um texto na Bíblia de um jejum que Daniel fez, que eu acho que Deus de propósito colocou na Bíblia para que ninguém tenha uma desculpa de não poder jejuar. Daniel recebeu uma visão de Deus e ele não compreendeu a visão. E então ele começou a buscar a Deus em oração e jejum por 21 dias, para a resposta chegar. Diz lá o texto: não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Vamos tirar só essa parte da fragrância, você pode continuar? Tá bom? Pode usar o desodorante, por favor? Que tipo de jejum é este de Daniel? É um jejum que a gente chama de jejum parcial, em que ele tirou do seu cardápio coisas que ele mais desejava, coisas que lhe davam prazer. E ele fez por um período longo de 21 dias. E aí ele tirou coisas que ele mais gosta. Então, para você que por algum motivo tem alguma fraqueza física e alguma impossibilidade de jejum, se for uma impossibilidade geral, amém. Deus conhece o seu coração. Mas você pode também optar por esse tipo de jejum, se caso você seja um desses. O que você mais gosta na sua alimentação diária? Aí você fala: Senhor, por tanto tempo, eu vou tirar isso, eu vou me consagrar, eu não quero ter este prazer, eu vou esmurrar minha carne neste quesito. Jesus jejuou 40 dias, só com água. A Bíblia fala de jejum de 14 dias, de 7 dias, de 3 dias. O apóstolo Paulo jejuou 3 dias, não comeu e não bebeu nada, quando ele teve um encontro com Deus e ficou cego. Portanto, não há uma regra específica, bispo, quanto tempo? Não há essa regra. Mas você tem que ir se conhecendo, você tem que ir praticando, você tem que ir conhecendo os limites do seu corpo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, de antemão, você vai ter dor de cabeça. É raro pessoas que fazem um jejum, principalmente um jejum que envolve o dia todo e não tenha dor de cabeça. Tá? Só te prevenindo. Porque senão na primeira dor de cabeça você fala assim: ai, minha cabeça está doendo. Vai ter, é porque o seu organismo está desintoxicando. Tem muita coisa que a gente come, bebe, gente, que alimenta tudo isso. É cafeína e etc, etc, etc. E você está fazendo uma limpeza no seu corpo. Amém, igreja? Portanto, não se perturbe com uma dorzinha de cabeça. Não se perturbe com alguns sintomas, de você não sentir um ânimo tal. Faz parte de um dia de consagração. Faz parte de um dia de jejum. Portanto, tem várias opções. O que você não pode é deixar de fazer, porque isso vai te levar em uma vida espiritual com Deus, além daquilo que você tem vivido. Você vai vencer batalhas que talvez até hoje você não conseguiu. Você vai entrar num âmbito espiritual, onde você vai ter prazer nas coisas de Deus. Posso ouvir um amém? Quem quer entrar nessa batalha em nome de Jesus? Aleluia! Estou até pensando em fazer alguns jejuns coletivos com toda a igreja. Mas depois eu vou buscar mais direção de Deus. Vamos ficar de pé no nome de Jesus? Aleluia! Tem várias profecias acerca da volta de Cristo. E algumas delas do Antigo Testamento, nos profetas, Jeremias, Isaías, falando que vai haver um tempo, preste atenção, meu querido, vai haver um tempo sobre a terra, em que vai haver um derramar ainda maior do que já houve. São as segundas chuvas, como alguns preferem dizer. As primeiras, acreditamos que foi no Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e inaugurou a era cristã. Mas virão chuvas abundantes, que serão as últimas colheitas. Mas em quase todas as profecias que falam deste mover sobrenatural dos últimos tempos, há um clamor dos profetas, dos homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, dizendo: busque-me com jejum, com clamor,
com arrependimento, com súplica. Vai haver um momento primeiro, antes do derramar, em que a igreja vai voltar a buscar a Deus de forma intensa, onde o desejo pelos dons do Espírito vão tomar conta do coração do povo de Deus. Quando o amor e a renúncia do eu vai ser visto em toda a igreja. Então você que ama o avivamento, começa avivando a si mesmo, começa a puxar este movimento do Espírito, trazendo consagração para a sua vida, armas espirituais, busca incessante pelo poder de Deus. Estes são os últimos tempos, e eu espero este mover sobrenatural do meu Senhor, onde todo o reino vai ser abundante, abundante, abundante. Aleluia! Vamos adorar a Deus, vamos estar orando em nome de Jesus. Aleluia! Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer.
mão para o céu, meu querido. Aleluia. Não há impossíveis para Deus. Se lance nele, confie, porque Deus está trabalhando em seu favor. Eu declaro em o nome de Jesus que as cadeias vão cair por terra, as escamas dos olhos vão ser tiradas em nome de Jesus. Aleluia. Essa pessoa que você ama vai enxergar o Evangelho, vai enxergar a verdade do reino de Deus. Eu profetizo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Te espero no jejum e na oração e na consagração. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.